eu realmente queria meditar com vocês nisso. Antes de começar a ministração, que vocês já viram o tema na célula, creio eu, né? Que eu postei lá, lembranças, esse banner maravilhoso, não vai dar pra mostrar aqui, mas vocês lembram, vocês viram. Lembranças. E como o Thiago falou, ele lembra do que eu falei, daqui 2 ou 3 meses a gente vai estar vivendo coisas sobrenaturais. E a cada célula, como eu falei agora no vídeo que eu mostrei, Deus ia aumentando cada célula ia fazendo mais coisas. E foi o que realmente ele fez. Do dia 14 pro dia 16 do 8. Dia 14 do 6 ao 16 do 8. Nós vemos coisas tão surreais aqui. Eu trouxe algumas coisas pra gente, algumas anotações de coisas que aconteceram aqui nesses 2 meses que eu gostaria de lembrar com vocês. Eu queria que vocês lembrassem comigo. Vou primeiro começar logicamente, com o dia 14. E eu vou relembrar um momento muito especial. Na verdade, 2 momentos que eu quero lembrar do dia 14. Que foi a cura que aconteceu do nosso irmão, o João Vitor. Que ele entrou aqui na cela com o joelho trincado. Porque ele tinha acabado de sofrer um acidente de bicicleta. Ele entrou na cela na hora do louvor. E a partir daquele dia não teve mais louvor, né? Ele entrou na hora do louvor. E eu orei. Aí nós oramos por ele. E ele foi curado, 100%. Outra coisa que eu queria falar foi dos 3 batismos no Espírito Santo, né? As 3 pessoas que nunca tinham sentido o Espírito Santo, eles sentiram naquele dia, que foi o Thiago, o Wendel e o Eliel, que não tá mais na nossa célula. Infelizmente ele teve que sair. Ele mudou pra... Ou não sei se ele... acho que ele mudou pra outra célula do Fortins. Mas essas 3 pessoas, vocês 3 foram marcados naquele dia. Eu lembro que o Wendel falava pra mim que ele sentia algo nos pés dele, na barriga dele, um fogo assim. O Thiago também, ele sentiu a presença do Espírito Santo pela primeira vez. Vocês foram batizados com fogo lá naquele dia. Fora as outras coisas que aconteceram naquele dia, né? Aí depois vou pular um saltinho de um mês já, porque, né, aconteceram muitas coisas naquele mês. Mas eu também lembro de uma coisa que aconteceu no mês passado, que marcou a nossa célula. Eu lembro que foi uma ministração minha e do Matheus. A gente pregou aqui, a gente ministrou aqui. A gente orou pro fogo descer de forma diferente sobre nós. Mas eu lembro que primeiro a gente tinha orado para perdão, né, para liberar perdão. E nesse momento eu lembro que vocês foram quebrantados de dentro para fora. Eu lembro que, na verdade, foi o Matheus que mandou mensagem para mim antes, um pouquinho do meio de oração. Ele falou assim: Léo, eu tô sentindo de orar para liberação de perdão. E quando a gente liberou perdão, aconteceu o que aconteceu, né, naquele dia. Outro dia também muito, muito bom de se lembrar, também no mês passado, foi um dia que a gente ministrou, na verdade eu não ministrei direito, a gente só conversou aqui mais. E aí no final da célula nós oramos juntos para que todos os espíritos malignos que estavam sobre a célula caíssem, né? Os espíritos malignos estavam segurando a célula, fazendo barulho, segurando os meninos para que eles não entrassem. E eu lembro que depois daquele dia, a célula começou a se movimentar nas mensagens, a célula começou a se movimentar aqui. Antes entrava 3 pessoas, agora entra o dobro. 2 pessoas que normalmente... 4 pessoas que normalmente entram faltaram hoje, que eles não puderam vir. 4. Então era pra estar mais aqui. É o Felipe, o Matheus, o Derek e o Riquelme. O Riquelme daqui a pouco entra, mas normalmente ele vem. E o Rian e o Matheus. 6 pessoas que normalmente vêm, elas estão aqui. Que elas não puderam estar aqui hoje. Mas normalmente elas vêm, então... Depois daquele dia que nós, como célula, oramos para libertação, o fogo desceu de uma forma assim que a célula mudou. Eu lembro também desse mês já, eu acho que foi a primeira célula do mês, desse mês dia 2, né? Eu lembro que vocês
A gente orou pra... Pera, deixa eu lembrar que eu anotei, né? Pera aí. Eu ministrei sobre que Cristo é o centro, né? E eu falei sobre os altares. Eu acho que vocês lembram disso, né? E aí... Eu lembrei que o Rian, né? Que era pra estar aqui, que não tá, não me diga. Ó lá. Falando dele... Tô brincando. É Wesley, gente. Isso é horário, querido? De estar entrando? Amém. Fala aí, Wesley. Tudo certo? Amém. Depois ele responde, gente. Mas enfim, eu ministrei... Oi, a paz. A paz. Querido. Gente, quem quiser ligar a câmera pode ligar, viu? Fica à vontade, velho. Não fica com vergonha, não. Eu já tô quase terminando aqui de fazer esse meio que viagem no tempo aqui. E quando eu ministrei sobre Cristo ao Centro, eu lembro que o Rian, né? Ele falou durante a sala toda, vocês lembram? Acho que o Thiago tava aqui, ele lembra. O Luiz Miguel também. Que ele tava aqui, ele ficava assim, gente, eu tô com muito medo, parece que tem um homem preto me observando aqui. Vocês lembram, gente? Nossa, as pessoas ficam me atrapalhando, gente, é tenso. E ele ficava falando, lá, o Luiz Miguel lembra. Que ficava um homem perseguindo ele, e a gente orou somente pro amor de Jesus. Vocês lembram, né, gente? A gente apenas orou para que o amor de Jesus entrasse e que realmente todos os altares fossem ao chão, os altares da nossa vida fossem ao chão. E aí, mano, o demônio foi embora. Capou o gato. E na última célula, né? Não foi na célula em si, mas somente depois da célula, que o Thiago ele teve um encontro, né? Com Jesus muito forte, depois se ele quiser contar pra gente. Em que Jesus tirou dele um peso que ele carregava há anos. A gente fez uma cura interior nele aqui. Ele começou a falar tudo que estava preso. Exatamente. Tudo que estava preso dentro do Thiago ele começou a soltar, assim, foi muito bom. Mas o que você quer dizer com isso, Léo? Você tá querendo se exibir aqui, falando que sua célula é melhor que as outras? Não. Eu tô apenas fazendo vocês lembrarem, porque esse é o tema de hoje. Lembranças. Quando a gente lembra que há 2 meses atrás nós estávamos totalmente destruídos. E 2 meses depois nós estamos totalmente levantados e erguidos e levantando mais e mais discípulos de Cristo. É alegria, na certa, gente. Não tem outra emoção que eu tô sentindo agora a não ser alegria e amor por vocês, porque tudo isso foi resultado de muita oração. De nós como um corpo, como uma célula de verdade. Então, gente, sem enrolação, vamos iniciar essa mensagem. Vai ser bem curtinha, como as outras, né, estão sendo. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Salmos 77, 10 ao 14. Vou escrever aqui. Salmos 77, 10 ao 14. E aí, né, o Wesley vai ler pra gente. Gente, abre a câmera, pelo amor de Deus, eu quero ver vocês. Que isso? Tô entendendo. O que vocês estão? Tá com medo hoje? Abre a câmera aí. Pra ver se vocês estão aí de verdade. Isso. 10 ao 14. Isso. Luiz Miguel, abre a câmera. Please. Tá bom. Pode.
É isso aí. Até o 14, né? Você leu. É isso aí, tá certo. Amém. Gente, vocês entenderam? O que esse texto quer dizer, né? Como eu falei, o tema de hoje é lembranças. Lembrança, gente. Durante a nossa caminhada cristã, algo que nos marca são as lembranças. Eu lembro que quando a gente começou essa célula, olha lá, lembranças. A primeira célula dessa célula aqui, que nem tinha o nome fazendo barulho, era outro nome. Não entrou ninguém, gente. Vocês acreditam? Ninguém. E depois eu fiquei uma semana orando e entrou, acho que 4 pessoas. Por aí, 6, não lembro agora. E esse foi o início. A célula fazendo barulho. 3 pessoas, exatamente, 3 pessoas. E aí a gente teve uma palavra que eu nem preparei, porque eu nem tava com expectativa de dar certo. Mas pela graça de Deus deu certo, né? Aí foi quando começou esse ministério tão lindo, abençoado. Inícios, lembranças. Então, são esses momentos que a gente olha pra trás, não por causa de uma ferida, né? Que eu vou falar mais pra frente, daqui a pouco. Mas pra lembrar do que Jesus fez, como está escrito em Salmo 77. Que agora a gente não tem mais razão pra dor. Porque se quando a gente sentir dor, a gente vai se recordar dos feitos do Senhor. E mês passado a gente fez um tema mergulhando mais profundo, e o Felipe na sala dele fez um tema resgatando o primeiro amor. O Wesley sabe. E nesse tema do mês do Felipe, ele falou lá de Apocalipse, da carta para os Efésios, que eles perderam o primeiro amor. E a única maneira deles recuperar o primeiro amor é: lembre de onde vocês caíram, né? Ou seja, assim, sente saudade de onde você estava antes de cair. Lembre-se de onde você estava antes de você cair. Então, as nossas lembranças ao decorrer da nossa caminhada é o que nos faz lembrar e ter memórias do que deu certo e que não deu certo. É o que nos faz ter entendimento, tipo assim, peraí, se eu fizer isso, vai acabar dando em pecado de novo. Se eu fizer tal coisa, vai acabar ferindo alguém. E a gente vai lembrando e tendo memórias disso. E as lembranças fazem parte da nossa vida cristã. E eu quero dizer algo para vocês aqui. Existem lembranças, memórias que elas vão embora, né? Elas ficam no inconsciente e elas vão embora da nossa lembrança. Mas ao ir embora, algumas memórias, elas causam algo que nós chamamos de feridas. Feridas na alma. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Quando a gente se a gente for estudar mais na neurociência cristã, vamos dizer assim, psicoanálise cristã, eles vão entender que aquele texto que fala que Jesus ele passava de cidade em cidade curando doentes e enfermos, quando ele fala enfermos, ele está falando de pessoas que estão doentes na alma, tem feridas na alma, né? E em Isaías 65:17, não precisa abrir, vai falar pra gente que a gente precisa deixar as memórias ruins, as memórias más pra trás, porque o Senhor vai fazer algo novo. O Senhor vai fazer algo diferente. Eu deixei as memórias pra trás, mas da célula, porque antes a gente tem um histórico de muitas falhas aqui, de muitas perdas. Nós perdemos muitas almas aqui na célula, infelizmente. Então o meu pensamento, as minhas memórias más, os meus traumas impediam que eu avançasse na célula. Mas eu deixei elas para trás e agora estamos vivendo o novo de Deus. Amém? Glória a Deus ou não? Amém. Amém.
Glória a Deus. E quando a gente lembra disso, quando eu lembro disso, eu fico fascinado, eu contemplo como Jesus é tão lindo. E que ele tá querendo curar alguém hoje. Na verdade, alguém não, ele quer curar todos hoje. Todos que entraram nessa célula, vocês vão ser curados hoje. Vocês vão sair renovados hoje. Vocês vão sair mais limpos. Não porque o Léo tá pregando, ou porque o Léo tá fazendo algo aqui. Não, porque eu não sou ninguém, eu não tenho poder algum, né? Mas o Senhor, ele vai derramar algo aqui hoje. Então, esteja com o coração aberto para receber o que eu vou falar, o que eu já estou falando aqui hoje. Então, se você quiser pegar um caderninho, um celular aí para anotar, dê liberdade aí e comece a anotar, porque vai ser muito importante, uma chave para a sua vida, em nome de Jesus. Então, ao decorrer da nossa vida, agora eu vou... Então, prepara já. Agora já chegou de... Agora vai ser pauleira. Ao longo da nossa vida cristã, ao longo da nossa vida, antes da gente se converter, depois de se converter, enfim, nós adquirimos coisas que nós chamamos de más memórias, acontecimentos traumáticos que geraram essa ferida em nós. Só que essas memórias más precisam ser curadas. E muitas memórias nossas, elas vão pro nosso inconsciente, então a gente não lembra delas. Tem casos de tanto trauma numa pessoa que, se você perguntar para um adulto que foi tão traumatizado na infância, ele vai falar que ele não lembra da infância dele. Por quê? Porque é um método de segurança da mente dele, de proteger aquilo, ele, na mente dele, para sentir aquilo de novo. Então ele meio que esquece tudo que aconteceu na infância dele. E ele só lembra quando ele tinha 12, quando ele tinha 13, 14. Porque é um mecanismo de defesa da mente dele. Mas não significa que aquilo não está lá, aquilo está lá. Falou, Pedrão. Deus abençoe sua vida, viu? We love you. Amém. Só o Matheus que tem voz aqui pra falar, gente. Tchau pro Pedro, né? Misericórdia. Tchau. Amém. E, como eu tava falando, gente, é um mecanismo de defesa. Já foi embora, Farão. Amém. Ó, vamos voltar aqui. E essas feridas, elas são causadas na nossa mente, só que elas vão pro nosso inconsciente. E talvez você foi ferida na sua adolescência. Ou na sua adolescência, a gente tá na adolescência, eu tô moscando. Na sua infância. Provavelmente não, você foi ferido na sua infância. Porque o trauma, a maioria, eu acho que 75% dos traumas, eles são conquistados, vamos dizer assim, na infância. Eles são marcados na infância. Então, a exposição a um evento traumático desenvolve esse trauma. Uma exposição a eventos que causam desconforto é o que nos faz desenvolver esse trauma, essa ferida. E, normalmente, as feridas que nós temos são desenvolvidas por um padrão, que a gente, se a gente estudar a neurociência, a gente vai entender esse padrão. Que é qual? Uma pessoa da qual a gente confia, né, que nos guarda, que nos protege, que nós encontramos segurança desde quando nós somos bebês. E a infância, não tô falando de, 8, 10, não. Tô falando de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Muito mais novinho. Uma pessoa que deveria cuidar da gente, deveria ser nosso porto seguro, que na verdade ela é nosso porto seguro, ela acaba nos ferindo, ela acaba nos machucando. Com as palavras, com as ações, com gestos, com situações. Então, muitos de vocês aqui, provavelmente quando era criança, se você tem um irmão ou muitos irmãos, você provavelmente foi comparado com um deles. Provavelmente o pai de vocês, a mãe de vocês, o cuidador de vocês deve falar assim pra vocês: nossa, você deveria ser que nem o seu irmão. Olha o seu irmão, ele é bem de vida. Olha o seu irmão, ele é estudioso. Olha o seu irmão, ele sabe fazer as coisas. E você não presta. Você não serve pra nada. E mesmo que aquilo seja um mecanismo da sua mãe, ou do seu pai, ou daquele quem cuidou de você, de proporcionar um boost pra você prosseguir, aquilo te feriu.
E gerou uma ferida de comparação na sua mente. Então você vai crescer, agora está na adolescência, então você se compara. Você compara suas notas na escola, você compara a sua estética, você compara o seu tamanho, a sua altura, a cor do seu cabelo, o tipo do seu cabelo, as suas roupas, você compara. Feridas. Mas assim, Léo, não foi esse o meu trauma, não aconteceu isso comigo, não. Tá, mas provavelmente algo que também pode ter acontecido foi a negligência. Negligência de quando você era criança, dos seus pais. Talvez se você tava todo animado querendo mostrar o desenho pros seus pais, eles tipo assim, não, peraí filho, pera. E você foi sendo silenciado pra não mostrar aquilo. E a sua mente, o seu inconsciente, pegou aquilo e falou assim, peraí, então... meio que ele não gosta que eu faça isso, então eu não vou mais fazer. Então hoje em dia você desbloqueou a timidez, você não consegue falar em público. Hoje em dia você tem dificuldade para mostrar suas obras, para expressar o que está dentro de você. E às vezes até tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. De ter relações sociais com outras pessoas. De conversar com outras pessoas, de fazer amizade. Por quê? Porque você foi negligenciado quando você era criança. Então geram feridas, essas coisas geram feridas na gente. Esses eventos traumáticos geram feridas na gente. Assim, Léo, eu sei, esse aí foi muito real, mas eu não vivi isso. O meu foi mais pesado, foi abuso. Eu era criança, eu fui abusado sexualmente, ou eu fui abusado verbalmente, né? De autoridade. Meus pais usaram autoridade além do que poderia comigo nas palavras. Eles me reprimiram por causa das palavras que eles lançaram no meu coração. Amém. Fala, Riquelme, tudo certo? Aí. Enfim, gente, Você quer falar, Riquelme? Tranquilo. Tá. Tranquilo, viu? Então, o tema de hoje é lembranças, tá? A gente tá lembrando que eu tô falando aqui de más memórias, de traumas, essas coisas, entendeu? Pra contextualizar. Então, voltando aqui, talvez você tenha sofrido um trauma que perpetua nas suas ações hoje em dia. E você talvez não entenda por que essas ações continuam. E você se pergunta, nossa, mas por que eu não consigo falar em público? Nossa, mas por que eu não consigo apresentar um trabalho de escola sem tremer? Por que quando eu piso na escola eu fico com ansiedade? Traumas. Feridas pós-traumáticas. Que devem ser curadas. E hoje, o Senhor quer curar vocês aqui hoje. Eu falei hoje 2 vezes, mas enfim. O Senhor quer curar vocês aqui hoje. Vocês não vão sair daqui da mesma forma que entraram, feridos. Vocês vão sair daqui curados. Amém? Amém ou não? Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês estão muito silenciosos. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Hoje vai ser uma célula bem mais didática, tá? Que das outras. Vai ser fogo, mas vai. A palavra vai ser mais didática. Aleluia. Gente, parece que enfim, o TDAH batendo aqui. Parece que minha blusa é cinza, mas é verde, gente. Enfim. Então, talvez... eu vou dar mais 2 exemplos e eu vou partir para outras coisas. Você tenha sofrido perdas, lutos na sua família, na sua vida, decorrer da sua infância. E isso causou memórias más memórias que causaram traumas. Talvez você tenha perdido o seu pai, talvez você tenha perdido a sua mãe, o seu avô, um ente querido, um amigo. E isso, o luto causa uma ferida. Se a gente não souber lidar direito com o luto, esse luto vai causar uma ferida em nós. Então nós precisamos saber lidar com o luto para não causar feridas. Mas se você já passou por luto, provavelmente você tem feridas traumáticas. Então você se apega muito a algumas pessoas porque você tem medo de perdê-las. Você se apega muito ao que as pessoas falam, a opinião das pessoas, porque você não quer perder elas. Você não quer ferir elas. Ou seja, você poupa o que você tem para falar. Você não fala, você é mais quieto porque você não quer ferir elas, porque você tem medo de perder elas. Ou delas te rejeitarem, né, que é outra ferida também.
E o outro, e o último, né? Trauma é o excesso de limites. Os limites da infância, na nossa infância, são muito bons. É o que nos dá a base para nós cresçamos adultos saudáveis. Mas se tem excesso de limites, ou seja, muitos nãos, a criança vai crescer e vai virar um adolescente que não consegue receber não. Vai fazer o que bem dá na telha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui, gente? Vocês estão meio quietinhos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Ou não? Sim? Então tá. Tô sendo bem didático aqui, gente. Tô fluindo aqui bastante. Então vocês receberam na infância muitos nãos. Isso gera um trauma de não conseguir receber não. E a frase de quem tem esse trauma fala assim: você não é meu pai e minha mãe pra me mandar em mim? Você não é minha tia pra mandar em mim? Essa é a frase de quem foi ferido. Normalmente, né? Mas, Léo, tá bom, entendi tudo que você falou aí, muito legal, muito didático, entendi. Mas o que seria o trauma? O trauma é como se fosse um carimbo, assim, ó. Na sua memória. Na rede da sua memória. Então, o trauma, ele é armazenado no cérebro. Ele causa danos que permanecem na consciência por anos, anos e anos até ser curados. E esses traumas, eles vão moldar o seu cérebro para que eles se protejam de sofrer isso de novo. Por isso que muitas pessoas que são feridas em algumas áreas específicas, elas têm muita dificuldade, elas sofrem muita dificuldade. Então, não é normal você ser alguém tímido. Não é normal você tremer na frente do público. Não é normal você não aprender, você não conseguir receber não é normal você ter feito de rejeição e se apegar a coisas e a pessoas feridas. Nós precisamos lutar contra tudo isso. Nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos deixar tudo isso embora, gente. Sabe, todas essas feridas que a vida nos causou, como eu falei aqui, todas as feridas que foram causadas na infância de vocês. Tá na hora de deixar a criança, a sua criança interior ir embora. A sua criança interior ferida ir embora. Curada agora. Tiago, Luiz Miguel, Mateus, Wesley, Paulo, Wendel, Pedro, Riquelme. Tá na hora de vocês deixarem esse eu, criança, ir embora. Pra quê? Pra que vocês amadureçam. Tá na hora de maturidade. Não dá mais pra vocês entrarem aqui e não serem transformados. Não dá mais pra vocês verem o irmão que tá aqui do lado de vocês, falando que recebeu aqui, falando que sentiu aqui, falando que testemunhou aqui, vocês não sentirem nada. Não dá mais. Não dá mais pra você ficar com a sua vida de procrastinação, procrastinando, negligenciando a sua vida espiritual, porque Jesus ele tá às portas batendo, que daqui a pouco ele chega. Cadê seu azeite? Cadê seu azeite? Cadê o seu jarro? Vocês lembram da história a parábola das 10 virgens? Que elas carregavam as suas lamparinas acesas? Cadê? Cadê as suas lamparinas? Estão acesas? Ou elas estão apagadas? Elas estão faltando óleo? Busca. Tá na hora de a gente mudar. A célula fazendo barulho nesses 2 meses que a gente testemunhou aqui, tem vivido coisas sobrenaturais. E sim, é de Deus. Só que não dá mais pra gente ficar só nisso, só em sentimentos. Tá na hora da gente amadurecer e entender o quê? Nós precisamos tomar uma atitude de mudança, de cura interior, de entender que nós podemos estar no lugar do Léo pregando. Mas só assim, provavelmente, você que tá querendo entrar na liderança de treinamento, você que já é de treinamento. Peraí, Tiagão. Você deve estar pensando assim, vou esperar o Léo me chamar pra pregar, pra começar a aprender. Não. Você já pode começar a praticar agora. Agora. Se você falar assim, Léo, posso pregar na célula?
Eu vou analisar você, né, lógico. E eu falo assim, vamos. Aí eu prego junto com você. Que foi o que eu fiz com o Luiz Miguel. Vamos pregar juntos. Não dá mais pra imaturidade aqui no nosso meio. Tá na hora de deixar essa criança interior ferida e ir embora. Tá na hora de a gente crescer. Não dá mais pra nós ficarmos à base do leitinho aqui. Não dá mais pra gente comer comida de criança e se comportar como um moleque. Não dá mais. Jesus está esperando de nós e a gente recebeu outra profecia também, que eu não vou voltar no vídeo aqui, lá naquele dia, que eu profetizei que vocês seriam homens agora, a partir daquele dia. E vocês se tornaram mais maduros. Só que tá na hora da gente entender que agora tá na hora realmente de deixar de ser moleque e passar a ter responsabilidade de um varão. Varão de guerra. Aleluia. Varão crente, de verdade. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Pode falar, Tiagão. Você queria falar. Aí. O Thiago que tá com esse sentimento, com essa sensação. Que todos vocês aqui estão. E agora eu vou dar continuidade. Nós já tivemos entendimento do que Deus vai fazer aqui hoje. Nós já tivemos entendimento o que Deus vai fazer nos próximos dias, na nossa vida, na nossa casa, não mais aqui. Porque a profecia foi aqui, mas agora eu profetizo, eu abro a minha boca para profetizar na casa de vocês. Eu não vou falar a data aqui porque eu não tenho certeza, né? Mas eu vou falar que mais ou menos, aproximadamente um mês, a gente vai se reunir aqui depois também. De novo. Eu quero ver aqui, eu creio que a maioria aqui já vão ser líderes em treinamento. A maioria aqui vão ser meninos apaixonados e maduros na presença do Senhor. Eu creio que o que o Senhor está fazendo aqui vai perpetuar na vida de vocês, na casa de vocês. Se você entrou aqui hoje, não foi porque o Léo te chamou, não foi porque o Léo mandou mensagem para você, não foi porque você quis apenas vir aqui, foi porque o Espírito Santo marcou esse dia para você, para te marcar aqui hoje. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Porque se você entrou com uma expectativa de só entrar numa célula, mude a sua expectativa agora. Porque o Senhor vai te marcar e já está te marcando. Porque vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos de Cristo. Quando Jesus ele olha para Pedro, ele fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas não são de Pedro, não é da igreja, não são dos discípulos, é de Jesus. Vocês são de Cristo primeiro. E é como se eles estivessem falando assim: Léo, apacenta as minhas ovelhas. E com um brado de vitória, com alegria no coração, com amor, eu falei assim para Jesus: com certeza, eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Tá na hora, gente, de vocês abandonarem a vida de vocês de pecado. Tá na hora de vocês abandonarem a vida de preguiça. Chega. Gente, chega. Quando que eu já preguei aqui sobre a gente ter vida com Deus? Quando que eu já ministrei aqui da gente olhar para Cristo? Chega de olhar para para nós. Chega de olhar para as circunstâncias. Não dá mais. Tá na hora da gente deixar o ferido, o Mateus ferido, o Thiago ferido, o Wesley ferido, o Pedro ferido, o Paulo ferido, o Wendel ferido, o Ricardo ferido, o Wesley ferido, o Luiz Miguel ferido, para trás. Para trás. Acabou. Léo, mas eu sou líder de treinamento, eu não tenho mais. Você tem ferida sim. Tem.
Não tem essa. Nosso processo de cura vai durar até o dia que Jesus voltar. Não sei vocês, mas eu passei 13 anos, 12 anos sem conhecer Jesus. Então, nesses 13 anos, e até um pouquinho mais, até que depois que eu me converti, eu fui muito ferido. E não vai curar de uma vez, assim, já. Pá, curou tudo de uma vez. Não vai, são processos. Cada temporada vai ser um processo de cura diferente, é uma situação diferente, num trauma diferente. E eu quero que vocês tenham entendimento da ferida de vocês agora. Eu peço que vocês agora fechem seus olhos. De verdade, gente, ouçam o que eu tô falando agora e façam o que eu tô falando agora. Não porque o Léo tá mandando, é porque realmente é que vocês sejam curados aqui. Fechem os seus olhos e não abram até eu falar para vocês abrirem os olhos de vocês. Não se distraiam nesse momento. Se você estiver em um lugar barulhento, o Thiago não vai conseguir, né? Mas o Thiago é exceção, ele pode. Mas se estiver em um lugar barulhento, se concentra. E sai desse lugar e vai para um lugar mais silencioso. Se concentra no que eu vou falar agora, porque agora vai ser forte o que Jesus vai fazer, o que Jesus vai mostrar. Eu quero que vocês comecem a lembrar, eu oro agora para que o Espírito Santo lembre vocês, torne a memória de vocês essas lembranças, esses traumas, e que todo espírito maligno esteja segurando esse trauma, caia por terra em nome de Jesus. Eu quero que vocês comecem a lembrar do trauma de vocês, do abuso que vocês sofreram, da calúnia que vocês sofreram, do bullying que vocês sofreram, da comparação que vocês sofreram, do não que vocês receberam, do abuso verbal que fizeram com vocês, da violência verbal que fizeram com vocês. Vocês não são mais escravos desses traumas, dessas feridas. Vocês não são mais escravos. Recebam a cura. O Espírito Santo está revelando para vocês. Não se neguem a entender isso. Talvez você esteve na escola alguns anos atrás e você foi caluniado. Falaram que você fez uma coisa que você na verdade não fez. Talvez, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, você tenha sido chacotado por não ser o padrão de beleza da escola. Ou por não atingir a meta de beleza. Ou seja, as pessoas te rejeitaram porque você era feio. Porque eles chamavam de feio. Porque eles chamavam você de esquisito. Não dá mais. Comecem a lembrar. Eu vou ficar em silêncio agora. E eu peço que vocês comecem a lembrar mais e mais profundo e pedir mais detalhes dessa lembrança, dessa memória, desse trauma pro Espírito Santo. Tá na hora de deixar esse velho homem para trás. Eu vou ficar em silêncio agora e vocês vão pensar e vão tentar lembrar em nome de Jesus. Amém. Continuem com os olhos fechados agora. Continuem com os olhos fechados. Eu vou começar a declarar a cura
sobre esse trauma. Eu vou começar a declarar cura sobre esse trauma agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai derramando o teu amor. Que toda ferida que foi causada por uma rejeição, pela culpa, pelo orgulho, pela negligência, pela comparação, seja curada agora em nome de Jesus. Eu declaro cura. 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 Espírito Santo de Deus, derrama o teu amor, que esse amor encha ele de uma forma sobrenatural e vai curando a ferida deles. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Cura, Jesus. Cura as feridas deles. Os traumas. Curados agora em nome de Jesus. Curado agora em nome de Jesus. Toda rejeição caia por terra em nome de Jesus. Espíritos malignos que estejam prendendo eles nessas traumas, nessas feridas, caiam por terra agora em nome de Jesus. Paralisados. Em nome de Jesus. Com o microfone fechado e com os olhos fechados, você vai declarar agora. Esse trauma que você já identificou, você vai chamar esse trauma pelo nome. Se é rejeição, você vai falar rejeição. Se é culpa, você vai falar culpa. Se é qualquer coisa, você vai falar o nome dela. Eu vou falar assim, rejeição, ou o que você estiver falando. Você não tem mais voz no meu coração. Comece a repetir. Você não tem mais voz no meu coração. Trauma, você não tem mais voz no meu coração. Você não tem mais voz no meu coração. Você não tem mais voz no meu coração. E agora, fique em silêncio. Eu declaro cura. 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 Em nome de Jesus. Assim eu oro e declaro cura. Sejam curados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Eu quero ouvir testemunhos agora. Quem quer começar? Quem quer começar falando? Pode? Eu queria contar um testemunho há um tempo atrás, que a Felipe, na Serra, pregou exatamente isso que você está pregando também. Mas de verdade era um pouco diferente, o personagem era diferente, enfim, o contexto era igual. Sobre Felipe, eu estava na água, eu estava na produção, e a maior ferida que eu tinha no meu coração, a maior ferida, essa ferida que me levava e que me impedia de ter um relacionamento com Deus era de rejeição. Eu tinha essa ferida muito grande, né? Eu era levado por essa ferida e eu
Wesley, se você depois puder falar pra mim qual que é essa ferida, tá? Eu vou agradecer. Então pode falar, ué. Dá lugar. Entendi. Mas você tem um, tipo assim, um nome pra dar pra esse trauma? Mais alguma coisa? Tipo assim, uma lembrança de um trauma? Fala de novo, Luiz Miguel, que eu não ouvi. Entendi. Mas tem mais algum que você queira falar com a gente? Você falou que teve mais? Não, meu filho, pelo amor de Deus. Ó, do Wesley aí, ó. Não tem coisa bobinha, não. Coisa boba, meu Deus do céu, varão, pelo amor de Deus. Como que isso é coisa boba? Pelo amor de Deus. Esse é uma das feridas que mais machucam quando a gente é criança. Da rejeição. Como que eu falei aqui, da negligência, né? Dos pais. Meu pai também era assim comigo. Eu até assim um pouquinho hoje. Mas, ó, eu fui curado já. Matheus S. Agora é a sua vez.
Pega aí a sua vida. Quer que eu fale aqui pra você ter entendimento e começar a orar em cima disso? Trauma. Eu sei. Pode não parecer um trauma, mas é. Quer que eu fale? Ah, sim, o que eu te falei algumas semanas atrás? Não. Quer que eu falo? Nossa. Pode falar. Comparação. Os seus pais, principalmente seu pai, quando vocês eram crianças, eu lembro disso. Ele te comparava muito com os primos e tal. Ele falava assim, ó, o Leandro, ele fala inglês, entendeu? Você não fala, você parou de estudar. E essas coisas geraram feridas, sabia? Traumas. E talvez hoje você, tipo assim, não vou fazer. Não vou fazer essas coisas. Porque você tem medo de quê? Tem um trauma, ferida, falando assim, se você fazer, o seu pai vai falar que precisa melhorar, então melhor nem fazer. Porque ele não fala nada. Faz sentido ou não? Esse aí não é trauma não, mas é trauma. É trauma, meu Deus do céu. É trauma sim. Meu Deus do céu. Se magoa é porque é trauma, meu filho. Exatamente, uma ferida. Se magoa, é uma ferida. É que trauma, as pessoas hoje em dia têm que. Trauma é uma coisa muito pesada, assim, trauma. Não, mas é tipo assim, qualquer coisa que dá uma pancadinha assim no seu consciente já é trauma já. Palavras lançadas. Entendeu? E pela TV da sala. A TV Lisão aí. Amém. Aleluia. Fecha o microfone aí, Matheus. Paulo Henrique, sua vez. Amém. Amém. Essa feira de comparação, você ligando ou não, né? Tem uma marquinha, entendeu? Tem uma marquinha ali. Porque, mesmo que você não, tipo, tô nem aí. Eu também não tava nem aí com essa comparação que minha mãe fazia com
com a minha irmã. Mas depois de algum tempo, o Espírito Santo falou pra mim, isso é uma ferida. Eu falei assim, o quê? Como assim? Ele falou, é uma ferida, querido. Se ligando, não. Que precisa ser curada. Precisa ser... Talvez não seja... Não, vamos trocar ferida. Talvez seja um ralado. Te ralaram uma vez quando você era criança. Aí talvez o não ligar mais é tipo assim, um mecanismo de defesa, tipo assim, tô nem aí mais também. Pode falar, pode me comparar, que eu não vou ligar tanto assim. Ou é porque Deus sabe todas as coisas. Talvez seja um mecanismo de defesa da sua mente. E mesmo, tipo assim, agora a gente viu 2 casos de comparação. 3, na verdade. Do Mateus, do Tiago e do Paulo. E os 3 em níveis diferentes. Talvez do Paulo foi mais um ralado. O do Tiago é o mais, tipo assim, uma ferida exposta, aberta, assim. E do Mateus é uma ferida, tipo assim, superficial, um corte superficial. Mas as 3 precisam ser curadas. As 3 precisam ser curadas. Porque agora talvez esteja dando tanto efeito. Tanto pro Mateus, tanto pro Paulo Henrique. Mas se vocês não tratarem isso daqui quando vocês forem adultos, esse ralado vai se tornar uma ferida. Aí você, Paulo, vai estar no meio de trabalho, na sua empresa, e você vai comparar a sua empresa com a empresa concorrente. Assim, nossa, eu preciso... Então Deus está cuidando da minha empresa, mas eu preciso... eu preciso fazer isso para que isso aconteça. Mesmo sem entender, mesmo sem saber, você vai estar se comparando com a concorrência, entre aspas. Mesma coisa do Mateus. Então vocês precisam entender isso, tá? E vocês já estão sendo curados em nome de Jesus. No final eu vou fazer uma oração poderosa junto com vocês aí. E vai acontecer em nome de Jesus. Riquelme, sua vez. Pra me pegar, assim. Por isso que não foi na hora. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Oi? Amém. Glória a Deus. Mas Wendel, sua vez. Isso é uma ferida, assim, também, né? Trauma. É uma experiência pós-traumática, um evento traumático. De perda. Talvez você gostava muito do PlayStation. Eu imagino que você gostava muito do PlayStation 2. Aí você perdeu. Perda da telha. Então. E vou falar o meu também. Eu também tinha trauma de chuva, gente. Até pouco tempo atrás. Oi. Só corrigindo mesmo.
Mas, então, mas foi um evento ali que gerou a chuva e um movimento, assim, que não era normal. Aí você talvez tenha ficado desconfortável. Vou falar a minha experiência com chuva, com medo de chuva. Eu também tinha medo de chuva, gente. Quando começava a chover forte, eu ficava com uma ansiedade, um negócio assim, dentro do meu peito, assim. Gente, que é isso? E depois de um tempo eu fui entender. Teve um dia, eu não morava aqui em Ribeirão, eu morava lá na minha cidade, né? E aí, meu pai tava fazendo, ele foi trabalhar, né? Tal, normal. Só que tava chovendo muito. E na minha cidadezinha, pequenininha, eu acho que vocês nem conhecem, é um nome desconhecido. Jardim Fortaleza, lá em Guarulhos. Essa cidadezinha, esse negocinho, sei lá, essa vila, que a gente pode chamar isso assim, ela chovia e chovia, tipo assim, aí acabava o negócio lá, porque era muito pequenininho. E aí voava a tampa de caixa da água, voava um monte de coisa, tipo assim, era chuva, e aquele dia foi muito chuva forte. E eu lembro, de eu estar em casa, tipo assim, estar em casa e meu pai demorando, já era noite já, tinha acabado a luz, a energia. E aquele medo, e eu tenho medo gente, eu tenho medo de perda. Eu nunca perdi alguém na minha família, tipo assim, próximo, mas eu tenho muito medo de perder essas pessoas. Tipo assim, meu pai, agora não, né? Mas antigamente, meu pai demorava, tipo assim, 5 minutos eu já ficava desesperado achando que ele morreu. Tipo assim, que ele aconteceu um acidente. Tipo assim, nesse nível. Comigo era nesse nível. Quando eu era pequeno, eu era assim, mano. Eu era molocão. E isso é o efeito de criança assistir jornal, gente. Jornal lá na televisão. A gente vê um monte de pessoa morrendo, aí causa isso nas crianças. Na época que quando eu assistia Cidade de Alerta, piorava. Aí eu assistia uns desenhinhos, umas novelinhas só pra distrair. Exatamente. Aí, gente, meu pai demorando. Porque ele chegava às 5 horas, já era 8 horas da noite. Imagina a minha cabeça. Eu falei, vixe, acabou. Acabou. Perdi meu pai, agora vou ser órfão. Meu pai chegou, sangrando. E eu, meu Deus, tipo assim, aquele dia me traumatizou de verdade. Eu falei, pronto, meu pai vai morrer aqui na porta de casa. Mas depois eu fui entender, né, que foi um livramento de Deus. Eu tava subindo a escada, que tinha um escadão, gente, do tamanho do universo lá na cidade. E meu pai tava subindo esse escadão, e quando ele tava subindo, a caixa da tampa de água veio assim, vum, na cabeça dele. Assim, pá. Só que ele tava com capuz, o capuz meio que amenizou o corte. Mas ele tava sangrando muito, gente, tava sangrando muito. Aí ele bateu na casa da vizinha lá e ficou lá, a vizinha coisou lá a cabeça dele. A amiga nossa da minha mãe lá. E depois ele voltou pra casa, mas ela já tava melhor já. Ele tinha perdido muito sangue, gente. E depois ele teve que fazer ponto, foi Paranauê. E aquele dia me causou um trauma de chuva. Aí esse evento foi, eu acho que uns 4, 5 anos depois. Eu estava na Bahia, né, na casa da minha avó. E aí a minha mãe, meu pai, minha tia e a minha irmã saíram lá pra fazer compra lá. E era de manhã, tipo, era 9 horas da manhã. E eles, não, a gente vai voltar no almoço, a gente vai voltar no almoço, a gente vai voltar no almoço. Aí eu falei, espera no almoço. Terminou o almoço, cadê eles? À tarde, cadê eles? Eles não chegavam. Já era tarde, já era 8 horas e não chegavam. Era 11 horas, eu falei, pronto. Vou ficar aqui na Bahia pra sempre, sem meu pai, sem minha mãe, sem minha irmã e sem minha tia. E minha avó também tava lá no carro. E aí que eu falei pra vocês que eu tinha trauma de chuva, tava chovendo também. Eu tava desesperado, meu coração tava assim, ó. Eu lembro, eu nem era crente, mas eu orava. Eu orei, gente, aquele dia. Aquele dia eu orei. Do jeito que eu sabia. Nem sabia que era oração, mas eu orei. Pra Deus proteger a minha família. E aí todo mundo chegou mal bem, tipo assim, mal tranquilo. Gente, o que tem pra comer? Eu falei, gente, depois de ter me matado, vocês perguntam o que tem pra comer. Mas na verdade, depois eu fui entender que o carro atolou na lama lá, tá, um monte de coisa. Mas enfim, gente. O que eu quis dizer com isso? Independente do tamanho das nossas feridas, elas precisam ser curadas. Amém?
Amém. Gente, que vibe caótica que tá aqui, né? Tá amarrado, em nome de Jesus. E pra finalizar aqui, gente, que daqui a pouco a gente vai embora, aleluia, a gente precisa lembrar do início. Em Gênesis 2, do 6 a 8, a gente vai ver quando Deus criou Adão. E quando era só Deus e Adão no jardim do Éden. E Deus descia, ele falava com Adão, ele fazia o devocional com Adão. Ele falava com Adão. Eu imagino que ele brincava com Adão. Mas por que ele trocou isso por um pecado? Ele trocou isso pelo pecado. E eu fiquei imaginando depois Adão lembrando do Éden. E ele falou assim, que saudade de quando era só eu e ele. De quando era só eu e ele. Por que eu deixei isso pra trás? E ele não teve escolha. Não teve mais volta. Mas felizmente, Jesus veio. E se hoje você não tá tão constante como estava, ou você não tá tão com Jesus como estava antes, ou você perdeu seu primeiro amor, agora tem como voltar pro jardim. Voltamos pro jardim quando era só a gente e Deus. Lembre do início. Lembre do início, gente. Lembre do início da caminhada de vocês, lembre do início da jornada de vocês cristã, lembre do início de quando vocês começaram com Jesus. Lembre do dia do batismo de vocês, quem já é batizado. Quem não é batizado, lembra do dia que Jesus mais te tocou. Essas lembranças vão fazer você prosseguir. E vão te tirar de um lugar de desespero, de tormento. E vão colocar no seu coração essa frase aqui, ó. Ainda tem esperança. Talvez alguém aqui esteja perdido, confuso. Ainda tem esperança. Lembre-se dos momentos em que você passou com seu amado Jesus. Vou contar meu testemunho brevemente aqui e a gente vai partir para a oração final. E eu queria, na verdade, fazer um testemunho / confissão aqui. Agora é testemunho, mas se fosse alguns dias atrás seria confissão. Alguns meses atrás seria confissão. Isso aqui, gente, não é quando eu era desviado, não. Era quando eu já era líder de célula. Era outubro do ano passado. Presta atenção. Era outubro do ano passado. Conferência Paixões a Dia. Gente, tô gaguejando aqui, misericórdia. Dia 12 de outubro de 2023, para ser mais exato. Quando o Léo tava tão pressionado por Satanás, que eu lembro de ter falado assim, né, conferência, né, a gente sabe como é que é a vibe conferência, né? Você entra de manhã e sai à noite. É tipo isso. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Era 12 de outubro de 2023. E eu lembro que eu fui tomar banho pra ir pra igreja de manhã. E no banheiro, no chuveiro, eu falei assim, Jesus, hoje, esse aqui é meu último dia. Não quero mais viver. E, gente, quem me conhece de verdade sabe que eu não sou de desistir. Sabe que eu nunca pensei em desistir da célula? Se perguntar pra metade dos líderes lá em cima, lá, da gente, sabe, supervisores, coordenadores, pastores, eles vão falar assim, eu já pensei em desistir várias vezes. Mas eu nunca pensei em desistir. Eu não sou de desistir, gente. Se eu começo uma coisa, eu vou até o fim. Mas esse dia, eu tava tão cansado que eu falei, Jesus, esse é o meu último dia. Eu vou no culto, lá eu vou fazer uma oração e eu vou desistir de tudo. Naquele dia,
tava esperando uma resposta de Deus, assim. Mas por incrível que pareça, aconteceram mais coisas pra fazer com que eu tomasse a decisão. Os meus amigos, eles começaram a me rejeitar do nada. Falaram coisas pra mim que eu não queria ouvir. Falaram coisas pra mim que me machucaram, que me feriram, que me causaram traumas. Só que em um momento específico, no culto de tarde, no horário da tarde, no turno da tarde da conferência, o pastor, ele fez uma oração, acho que era o Joel Comiskey. Ele fez uma oração e eu joelhei no chão. E eu falei pra Jesus, eu não quero mais nada. Eu não quero mais isso. Não quero mais minha vida, não quero mais nada. Acho que eu vou acabar hoje. Acho que eu vou sair daqui e já vou, ó. Naquele momento eu fui tomado pela glória de Deus. E em espírito, eu consegui ver uma imagem. Essa imagem, eu estava no altar de uma igreja que não era aqui, não era a nossa igreja. Na verdade era a nossa igreja. Era assim a nossa igreja. Só que estava um pouco diferente. É como tá hoje em dia. E eu tava lá ministrando no altar e eu via um monte, assim, tipo assim, um monte de adolescentes prostrados de joelhos no chão. E eu chorando, assim, ó, na visão. Não eu antes, eu da visão que tava lá ministrando no altar. E com duas bandeiras assim do lado. Uma dos Estados Unidos e outra do Brasil. E eu... O que isso significa? Tanto faz, tanto fez. E foi lá que eu recebi a profecia pros dias de hoje. Que a minha célula, o meu ministério, na verdade, ele falou assim, meu ministério iria transformar o estilo de células do Fortins. E que meu ministério ia tomar uma proporção tão grande que iria ganhar muitas almas. Eu lembro que do nada, quando Jesus terminou de falar isso, veio uma vontade tão grande no meu coração de continuar vivendo. Tão grande, mas tão grande de continuar vivendo. E é por isso que eu ainda continuo vivendo, gente. Porque eu amo esse evangelho. Que, entre aspas, a gente dá a vida pelo outro, pelo próximo. Porque Jesus fez isso, né? Ele deu a sua vida pela humanidade. Então eu vou dar tudo que eu tenho pra vocês. Quando eu lembro disso, eu me emociono. Porque Jesus, ele é maravilhoso comigo. Era pra você não ter líder de célula, né? Agora eu vou chegar à parte da confissão aqui. Quando... Alguns meses atrás, pra ser mais específico, 1 mês atrás, 2 meses atrás, mais ou menos, o líder de vocês, o Léo, ele estava preso em um pecado, sabia? E esse pecado tem nome. Chama pecado da masturbação. O Léo aqui, ó. Tava preso nesse pecado aí. Na verdade, o Léo de lá, porque o Léo de agora não mais, graças a Deus. Faz alguns mesinhos aí que eu tô, entre aspas, em santidade, né? Santo. Aleluia. Mas mesmo assim, mesmo tão em pecado, aconteceu o que aconteceu no dia 14. Aconteceu o que aconteceu nos outros dias, das coisas que eu falei no início da célula. O que você quer dizer com isso, Léo? Que se eu, mesmo estando em pecado, Deus pode me usar?
Eu não queria falar isso, mas eu tô falando que a graça de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que você mesmo sem merecer estar na presença, você consegue acessar a presença. Porque o mediador é Cristo. Agora, tendo lançado essa bomba, quero partir para um momento final aqui. Eu queria orar com vocês